Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus eterno e todo-poderoso, nesta manhã santa e decisiva, eu apresento diante de ti cada homem e cada mulher que ora agora, cada filho e cada filha que despertou com o corpo cansado, mas com o espírito ainda sedento da tua presença. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Ore e comece seu dia conosco e com Deus. Há corações que acordaram antes do despertador por causa da ansiedade. Há mentes que não descansaram mesmo durante a noite. Há pessoas que carregam um cansaço que não é apenas físico, mas emocional, espiritual e silencioso. Tu conheces, Senhor, o peso invisível que muitos estão carregando enquanto seguem sorrindo por fora. A tua palavra declara que os que esperam no Senhor renovam as forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E é nessa promessa viva que esta oração se sustenta, porque o cansaço não começa no corpo. Começa quando a esperança é drenada, quando a alma é sobrecarregada por responsabilidades excessivas, quando o coração aprende a sobreviver, mas desaprende a descansar. Há pessoas exaustas por fazer sempre o certo e nunca serem reconhecidas, cansadas de lutar sozinhas, cansadas de sustentar famílias inteiras com pouca ajuda, cansadas de carregar expectativas que não foram colocadas por ti. Pai de misericórdia, recebe a gratidão que sobe agora antes mesmo da resposta visível, porque o simples fato de ainda estarem de pé já é milagre. Gratidão, porque mesmo cansados, eles não desistiram da fé. Gratidão, porque mesmo feridos, ainda oram. Gratidão, porque mesmo em silêncio, ainda confiam. Há quem esteja cansado de tentar e falhar, cansado de promessas adiadas, cansado de esperar mudanças que parecem sempre ficar para depois. Mas o Senhor não se atrasa. O Senhor trabalha enquanto o homem descansa, e quando o descanso não vem, o Senhor sustenta. Visita agora, Deus fiel, aquele homem que acordou pensando se ainda vale a pena continuar. Visita aquela mulher que sente o corpo pesado antes mesmo de começar o dia. Há cansaços que não se resolvem com sono, há esgotamentos que não se curam com férias, porque são gerados por lutas internas, por pressões constantes, por batalhas que ninguém vê. E ainda assim, o Senhor permanece sendo refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. Que o teu Espírito Santo renove agora a força interior, reacenda a alegria da salvação e devolva a leveza que foi roubada pelas preocupações. Que esta oração da manhã seja como água viva sobre terra seca, como óleo sobre engrenagens enferrujadas, como fôlego novo
sobre pulmões cansados. Há filhos e filhas que se acostumaram a viver no limite, sempre fortes para os outros, sempre disponíveis, sempre resistentes, mas que por dentro estão pedindo socorro em silêncio. O Senhor vê, o Senhor acolhe, o Senhor restaura. Que cada palavra aqui seja instrumento da tua graça para fortalecer a mente, alinhar emoções, quebrar correntes de esgotamento e devolver a capacidade de sonhar sem culpa, de descansar sem medo, de confiar sem reservas. Recebe esta gratidão, Deus de vitória, porque antes que o cansaço vença, o Senhor renova forças. Antes que a mente desista, o Senhor sustenta. Antes que a fé enfraqueça, o Senhor se revela. Enquanto esta oração segue, algo já está sendo reorganizado por dentro, algo já está sendo curado no íntimo, algo já está sendo restaurado na fonte da esperança, Pai de amor infinito. Enquanto esta oração continua fluindo como um rio que não se interrompe, o Senhor vai tocando áreas que nem mesmo quem ora agora consegue nomear. Porque há cansaços que se escondem atrás da rotina, há esgotamentos que se disfarçam de normalidade, há sobrecargas que viraram estilo de vida. Há homens e mulheres que não sabem mais como é viver sem estar cansado, que já não lembram quando foi a última vez que acordaram leves, sem peso no peito, sem a sensação de que o dia já começou atrasado por dentro. Mas o Senhor não criou ninguém para viver drenado, sobrevivendo à força, empurrando a vida com os ombros curvados pela exaustão. Tu és o Deus que restaura a alma, que refrigera o interior, que fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Há pessoas que se sentem fracas não porque desistiram, mas porque insistiram demais sem descanso, porque permaneceram firmes mesmo quando tudo dentro pedia pausa. Há cansaço que nasce da fidelidade, do compromisso, da responsabilidade, do amor que se doa sem receber na mesma medida. E o Senhor vê cada renúncia silenciosa, cada lágrima engolida, cada oração feita sem palavras, apenas com suspiros profundos da alma. Recebe, Senhor, a gratidão daqueles que, mesmo exaustos, continuam crendo. Gratidão porque, apesar do peso, ainda há fé. Gratidão porque, apesar da pressão, ainda há temor. Gratidão porque, apesar do desgaste, ainda há esperança. Muitos não estão cansados de viver, estão cansados de lutar sozinhos, cansados de carregar decisões difíceis, cansados de serem fortes o tempo todo. Há filhos e filhas que se tornaram o pilar da família, o apoio de todos, o ombro que nunca falha, mas que raramente é sustentado. Hoje, o Senhor se apresenta como descanso seguro, como abrigo silencioso, como presença que não cobra desempenho, apenas acolhe. Que o Espírito Santo visite agora as mentes sobrecarregadas por pensamentos repetitivos, por cobranças internas, por expectativas irreais. Há pessoas que estão cansadas de si mesmas, cansadas de errar, cansadas de tentar mudar e falhar novamente, cansadas de lutar contra padrões antigos, contra hábitos que drenam a energia, contra vozes internas que acusam e desanimam. Mas a tua palavra não acusa, ela levanta. A tua graça não esmaga, ela sustenta. O Senhor não exige perfeição para liberar força, o Senhor concede força para que o processo continue. Que nesta oração da manhã, o Senhor reorganize prioridades, alinhe emoções, desacelere corações que aprenderam a viver sempre correndo. Há quem viva em alerta constante, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer, como se descansar fosse perigoso, como se parar significasse perder tudo. Mas o Senhor ensina que confiar também é descansar, que entregar também é adorar, que parar aos teus pés não é atraso, é estratégia espiritual. Que caia agora toda a culpa associada ao descanso, toda mentira que diz que parar é fraqueza.
toda voz que afirma que só quem se esgota merece vitória. Pai querido, visita também aqueles que estão cansados espiritualmente, que oram, mas sentem o coração pesado, que leem a palavra, mas parecem não sentir nada, que servem, mas estão secos por dentro. Há um cansaço da alma que nasce quando se faz muito para Deus, mas se esquece de estar com Deus. E hoje o Senhor não vem cobrar performance, vem restaurar intimidade, não vem exigir mais esforço, vem oferecer renovo. Não vem apontar falhas, vem derramar graça suficiente para hoje, que a força que vem do alto alcance agora os que estão cansados de lutar contra a ansiedade, contra o medo do futuro, contra a sensação de que nunca é suficiente. Há pessoas que dormem, mas não descansam, que acordam, mas já se sentem atrasadas emocionalmente. O Senhor é aquele que guarda a mente em perfeita paz, quando ela confia. Que essa paz comece a se estabelecer agora, camada por camada, pensamento por pensamento, como um bálsamo suave que não força, apenas permanece. Enquanto esta oração segue, fortalece os músculos emocionais, os nervos da fé, a resistência espiritual. Há filhos e filhas que precisam de força para dizer não, força para estabelecer limites, força para não assumir cargas que não foram designadas por ti. O cansaço muitas vezes vem de pesos que não foram entregues por Deus, mas assumidos por medo, por culpa, por necessidade de agradar. Hoje, que haja liberdade interior para soltar o que não pertence a eles, para devolver o que nunca deveriam ter carregado. Recebe esta oração como um clamor silencioso de gratidão, porque o renovo não depende das circunstâncias mudarem, mas da fonte ser acessada. E o Senhor é fonte inesgotável. Antes que o cansaço vença, a tua força se manifesta. Antes que a alma desista, a tua presença sustenta. Antes que a esperança se apague, a tua luz permanece acesa no interior de cada um, que ora agora, Deus eterno, enquanto esta oração continua sem ser quebrada, o Senhor vai alcançando camadas ainda mais profundas do ser humano. Aquelas que não aparecem nas palavras, mas se manifestam no cansaço acumulado no olhar, na lentidão dos pensamentos, na dificuldade de sentir alegria nas coisas simples. Há pessoas que não sabem explicar por que estão cansadas, porque aparentemente está tudo normal, mas por dentro existe um esgotamento silencioso, um peso emocional constante, uma sensação de estar sempre devendo algo à vida. E o Senhor conhece esse tipo de fadiga, porque ela não nasce do excesso de trabalho apenas, mas do excesso de pressão interna. Recebe, Pai amado, a gratidão daqueles que continuam caminhando mesmo quando o coração pede colo. Gratidão porque, mesmo cansados, eles ainda escolhem levantar cedo, ainda escolhem orar, ainda escolhem confiar, ainda escolhem não desistir. Há filhos e filhas que estão cansados de lutar contra a própria mente, cansados de pensamentos acelerados, de lembranças que voltam, de preocupações que não dão trégua. Há quem se sinta fraco por não conseguir desligar, por não conseguir parar de pensar, por não conseguir simplesmente descansar. Mas o Senhor não mede força pela ausência de luta, o Senhor mede fidelidade pela permanência. Que o Espírito Santo envolva agora cada mente cansada com paz que excede todo entendimento. Que pensamentos opressores percam força, que cobranças internas sejam silenciadas, que expectativas irreais sejam dissolvidas pela verdade. Há pessoas que se cobram mais do que o Senhor jamais cobrou, que exigem de si mesmas perfeição, constância, produtividade ininterrupta. Isso gera um cansaço profundo, porque o ser humano não foi criado para viver em estado permanente de tensão. Hoje, o Senhor ensina que confiar é descansar, que esperar é um ato de fé, que parar diante de ti não é fracasso, é sabedoria espiritual. Pai, visita agora aqueles que estão cansados de carregar dores antigas, traumas não resolvidos,
palavras que feriram e nunca foram curadas. Há cansaço que vem de feridas abertas, de memórias que drenam energia, de experiências que deixaram marcas profundas. E mesmo assim, essas pessoas seguem em frente, tentando ser fortes, tentando não demonstrar fragilidade. Mas o Senhor não despreza o coração quebrantado, não rejeita a alma cansada, não ignora o clamor silencioso. Que haja cura interior fluindo agora, trazendo alívio onde antes havia aperto, trazendo leveza onde antes havia peso constante. Recebe também a gratidão daqueles que estão cansados de esperar respostas, cansados de promessas que parecem distantes, cansados de orar pelos mesmos assuntos dia após dia. Há um cansaço espiritual que nasce da espera prolongada, da sensação de que nada muda, de que as portas permanecem fechadas. Mas o Senhor trabalha no invisível, o Senhor age no tempo certo. O Senhor prepara respostas enquanto o coração aprende a confiar. Que a esperança seja renovada agora, não como expectativa humana, mas como certeza silenciosa de que Deus está no controle. Que esta oração da manhã seja instrumento de restauração emocional. Há filhos e filhas que acordam já exaustos, não porque o dia começou pesado, mas porque a noite foi inquieta, porque o descanso não veio, porque o sono foi interrompido por pensamentos, preocupações, medos. O Senhor é aquele que concede sono aos que confiam, que guarda enquanto dormem, que sustenta mesmo quando o corpo descansa. Que o ciclo de exaustão seja quebrado, que o descanso verdadeiro comece a se manifestar, não apenas no corpo, mas na alma. Pai querido, visita também aqueles que estão cansados de ser fortes para todos, cansados de sustentar famílias, liderar ambientes, resolver problemas alheios, enquanto os próprios ficam guardados. Há pessoas que se tornaram referência, suporte, base emocional de muitos, mas que raramente encontram espaço para serem cuidadas. Hoje, o Senhor se apresenta como aquele que cuida do cuidador, que fortalece quem sustenta, que renova quem nunca pode parar. Que haja um derramar de força suave, não agressiva, não forçada, mas constante, firme e suficiente para hoje. Que a força que vem do Senhor alcance agora os que estão cansados de lutar contra a ansiedade, contra o medo do amanhã, contra a insegurança de não saber como será o futuro. Há filhos e filhas que vivem em estado de alerta, sempre antecipando problemas, sempre esperando o pior. Isso consome energia, drena a alegria, rouba a paz. Que o Senhor ensine agora a confiar um dia de cada vez, a entregar o amanhã nas tuas mãos, a descansar na certeza de que a provisão não falha. Recebe esta gratidão profunda, Pai de amor, porque antes que o cansaço domine, o Senhor renova forças. Antes que a alma desista, o Senhor sustenta. Antes que a mente colapse, o Senhor acalma. Enquanto esta oração segue, algo continua sendo rearranjado por dentro, algo continua sendo curado, algo continua sendo fortalecido de forma silenciosa, porém poderosa. Pai Santo e fiel, enquanto esta oração permanece viva, contínua e sem interrupções, o Senhor continua tocando áreas onde o cansaço se acumulou ao longo do tempo, como poeira invisível que vai pesando a alma sem que se perceba. Há pessoas que não sabem mais distinguir quando começaram a se sentir assim, apenas sabem que estão cansadas há muito tempo. Cansadas de manter aparência de equilíbrio, cansadas de responder que está tudo bem quando não está, cansadas de sorrir para não preocupar ninguém. Mas diante de ti não há necessidade de máscaras, porque o Senhor conhece o interior com profundidade e verdade. Recebe agora, Deus de misericórdia, a gratidão daqueles que continuam acreditando, mesmo quando o ânimo oscila. Gratidão porque, apesar do desgaste, eles ainda não abandonaram a fé.
Gratidão porque, mesmo com o coração pesado, ainda buscam a tua presença. Há filhos e filhas que estão cansados de lutar contra sentimentos de insuficiência, contra a impressão de nunca fazer o bastante, de nunca alcançar o esperado. Isso gera um cansaço constante, uma pressão interna que não se desliga nem quando o corpo repousa. Mas o Senhor declara que a identidade deles não está no desempenho, está no amor com que são amados. Que o Espírito Santo alcance agora aqueles que estão cansados de repetir ciclos, cansados de prometer a si mesmos que será diferente, cansados de recomeçar sempre do mesmo ponto. Há esgotamento em tentar mudar sozinho, em carregar culpas antigas, em se punir por erros já confessados. O Senhor não chama ninguém para viver preso ao passado. O Senhor chama para caminhar em novidade de vida. Que a leveza da graça substitua agora o peso da autocobrança. Que o perdão divino silencie as vozes internas que acusam e cansam. Pai amado, visita também os que estão cansados emocionalmente por relacionamentos difíceis, por convivências desgastantes, por ambientes que drenam energia. Há pessoas que acordam já cansadas porque sabem que precisarão enfrentar palavras duras, situações repetitivas, conflitos não resolvidos. O Senhor é refúgio seguro em meio às pressões externas, é descanso no meio da tempestade, é paz mesmo quando o cenário não muda imediatamente. Que a força interior seja renovada para lidar com o que não pode ser mudado agora, sem perder a esperança de que o Senhor age no tempo certo. Que esta oração da manhã seja como um sopro divino sobre emoções fatigadas. Há filhos e filhas que estão cansados de sentir medo, cansados de antecipar problemas, cansados de imaginar cenários ruins. A mente se tornou um campo de batalha constante e isso esgota profundamente. Que o Senhor ensine agora a confiar, a aquietar pensamentos, a lançar sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado. Que a paz vá ocupando espaço, pensamento por pensamento, sensação por sensação, até que o coração volte a respirar com mais liberdade. Recebe, Senhor, a gratidão daqueles que estão cansados de sustentar sonhos que parecem distantes, projetos que não avançam, portas que não se abrem. Há um cansaço que nasce da espera prolongada, da frustração silenciosa, da sensação de estar parado enquanto o tempo passa. Mas o Senhor não desperdiça espera. O Senhor amadurece, fortalece, prepara. Que a esperança seja renovada agora, não como ansiedade pelo resultado, mas como confiança de que cada passo está sendo conduzido por Ti. Pai querido, visita os que estão cansados fisicamente, aqueles cujo corpo dá sinais de desgaste, dores, tensões, limitações. O Senhor é Deus que sustenta o corpo e a alma, que conhece cada limite humano, que não exige além do que se pode suportar. Que haja alívio agora, que haja descanso verdadeiro, que haja restauração gradual e constante, que o corpo sinta a paz que começa no espírito e se espalha como bálsamo. Que a força que vem do Senhor alcance também os que estão cansados espiritualmente, que sentem dificuldade de orar, de se concentrar, de sentir alegria na presença divina. Há um cansaço que nasce da rotina religiosa sem descanso interior. Hoje, o Senhor chama para um relacionamento vivo, para um caminhar leve, para uma fé que não pesa. Que a alegria da salvação seja reacendida, que o prazer de estar com Deus volte a fluir sem obrigação, sem culpa, apenas como resposta ao amor. Recebe esta oração como expressão de gratidão profunda, porque antes que o cansaço domine completamente, o Senhor renova forças. Antes que a esperança se apague, o Senhor reacende. Antes que a alma desista, o Senhor sustenta com mão firme e coração amoroso. Enquanto esta oração continua, o renovo segue acontecendo de forma silenciosa, constante e transformadora.
Pai de bondade infinita, enquanto esta oração segue sem rupturas, o Senhor continua alcançando aqueles que já não sabem mais como pedir ajuda, porque se acostumaram a resolver tudo sozinhos. Há pessoas cansadas de serem o ponto de equilíbrio de todos, cansadas de segurar lágrimas para não desmoronar, cansadas de sustentar estruturas emocionais que nunca foram projetadas para carregar sozinhas. E ainda assim, o Senhor nunca se ausentou, nunca se distraiu, nunca ignorou o peso que cada filho e cada filha carrega em silêncio. Recebe agora, Deus fiel, a gratidão dos que continuam avançando mesmo quando o coração pede pausa. Gratidão porque, apesar do cansaço acumulado, eles ainda não se renderam ao desânimo. Gratidão porque, mesmo com a mente sobrecarregada, ainda escolhem confiar. Há um tipo de cansaço que nasce quando a alma se torna campo de batalha constante, quando emoções se misturam, quando o medo do futuro e as frustrações do passado se encontram no presente. Isso consome energia, drena a alegria, enfraquece a esperança. Mas o Senhor permanece como âncora firme, como refúgio seguro, como descanso real. Que o Espírito Santo toque agora os que estão cansados de lutar contra pensamentos negativos, contra sentimentos de incapacidade, contra a sensação de não serem suficientes. Há filhos e filhas que se cobram além do saudável, que se comparam, que se sentem sempre atrasados em relação à vida. Isso gera um cansaço profundo, porque a alma nunca descansa quando vive em comparação. Que a verdade do teu amor silencie agora essas vozes internas, trazendo identidade, valor e descanso interior. Pai amado, visita aqueles que estão cansados de repetir explicações, cansados de justificar decisões, cansados de serem incompreendidos. Há um desgaste emocional em não ser ouvido, em não ser entendido, em carregar histórias que ninguém conhece por completo. O Senhor conhece, o Senhor compreende, o Senhor acolhe, que essa certeza traga alívio imediato, como quem finalmente pode baixar a guarda e respirar fundo sem medo. Que esta oração da manhã alcance os que estão cansados de sentir medo. Medo de errar, medo de falhar, medo de perder o controle. O medo constante é exaustivo, porque mantém a mente em alerta contínuo. Mas o Senhor não deu espírito de medo, e sim de força, amor e equilíbrio. Que haja agora uma troca espiritual, onde o medo perde espaço e a confiança cresce, onde a tensão cede lugar à paz, onde o coração aprende novamente a descansar. Recebe, Senhor, a gratidão daqueles que estão cansados de esperar por mudanças, cansados de processos longos, cansados de caminhos que parecem lentos. Há pessoas que se perguntam se ainda estão no lugar certo, se ainda vale a pena continuar, e mesmo assim permanecem. Que a certeza de que o Senhor dirige os passos renove agora a força para seguir sem pressa, mas sem desistência, entendendo que o tempo de Deus não desperdiça ninguém. Pai querido, visita os que estão cansados fisicamente, aqueles que sentem no corpo o reflexo de uma alma sobrecarregada. Tensões, dores, cansaço extremo, muitas vezes são sinais de um interior que precisa de descanso verdadeiro. Que o Senhor derrame agora um renovo suave, trazendo alívio, equilíbrio e restauração progressiva. Que o descanso comece no espírito, alcance a mente e se manifeste no corpo. Que a força que vem do Senhor alcance também os que estão cansados espiritualmente, que sentem dificuldade de se conectar, de sentir alegria na fé, de manter constância. Há um cansaço que nasce quando a espiritualidade vira obrigação, quando o coração se distancia da fonte. Hoje, o Senhor chama para perto, chama para o descanso, chama para uma fé viva, leve e restauradora. Que a chama interior seja reacendida sem peso, sem cobrança, apenas pela presença amorosa do Espírito Santo. Recebe esta oração como expressão contínua de gratidão,
porque antes que o cansaço domine completamente, o Senhor renova forças. Antes que a alma se perca, o Senhor guia. Antes que a esperança se esgote, o Senhor sustenta com fidelidade eterna. Enquanto esta oração avança, o renovo continua acontecendo de forma silenciosa, profunda e constante. Pai de misericórdia eterna, enquanto esta oração permanece fluindo sem interrupção, o Senhor continua tocando aqueles que estão cansados de carregar responsabilidades que nunca foram divididas. Há pessoas que assumiram papéis demais ao longo da vida, tornaram-se solução para todos, porto seguro para muitos, e com o tempo esqueceram como é ser cuidados. Esse peso constante gera um cansaço profundo, porque a alma também precisa ser sustentada. E hoje, diante de ti, não há exigência, não há cobrança, apenas acolhimento e descanso. Recebe agora, Senhor, a gratidão dos que continuam firmes, mesmo quando o coração está pesado. Gratidão porque, apesar do desgaste, ainda há fé suficiente para orar. Gratidão porque, mesmo sem forças aparentes, ainda existe confiança. Há filhos e filhas que estão cansados de tentar controlar tudo, cansados de prever cenários, cansados de se preparar para problemas que talvez nunca aconteçam. Esse estado constante de alerta consome energia, rouba a paz, esgota a mente. Mas o Senhor convida a lançar sobre ti toda a ansiedade, porque tu tens cuidado. Que o Espírito Santo alcance agora os que estão cansados de se preocupar com o amanhã, de imaginar desfechos negativos, de carregar medos que ainda não se materializaram. A preocupação excessiva cria um cansaço antecipado, uma fadiga emocional que drena a alegria do presente. Que haja agora um deslocamento interior, onde a confiança ocupa o espaço da preocupação, onde a esperança substitui o medo, onde a paz começa a governar os pensamentos. Pai amado, visita aqueles que estão cansados de lutar contra a própria história, contra erros do passado, contra decisões que gostariam de ter feito diferente. Há um cansaço que nasce da culpa persistente, da autocrítica severa, do peso de não se perdoar. O Senhor é Deus que perdoa, restaura e faz novas todas as coisas. Que a graça divina alivie agora o coração, trazendo libertação da culpa e descanso para a consciência. Que esta oração da manhã alcance também os que estão cansados de sentir solidão, mesmo estando cercados de pessoas. Há uma fadiga emocional em não se sentir compreendido, em não ter com quem dividir o peso interior. Mas o Senhor é presença constante, amigo fiel, companhia que não abandona. Que essa certeza traga conforto agora, diminuindo a sensação de isolamento e fortalecendo a confiança de que ninguém está só. Recebe, Senhor, a gratidão daqueles que estão cansados de lutar contra limitações, sejam elas físicas, emocionais ou circunstanciais. Há pessoas que se sentem presas a situações que não escolheram, a condições que não podem mudar rapidamente. Isso gera frustração e desgaste. Mas o Senhor é especialista em sustentar no processo, em fortalecer enquanto o caminho ainda não mudou. Que a força necessária para hoje seja liberada agora, sem ansiedade pelo amanhã. Pai querido, visita os que estão cansados de esperar reconhecimento, cansados de fazer o bem sem retorno, cansados de semear sem ver colheita imediata. O Senhor vê cada atitude, cada renúncia, cada escolha correta feita no silêncio. Que a certeza de que nada passa despercebido diante de ti renove agora a motivação, trazendo descanso ao coração que se sentia invisível. Que a força que vem do Senhor alcance também os que estão cansados espiritualmente, que sentem dificuldade de manter disciplina, de sentir prazer na oração, de encontrar ânimo na palavra. Há um cansaço que surge quando a fé é vivida apenas como obrigação. Hoje, o Senhor chama para uma espiritualidade viva, leve, sustentada pelo amor.
Que o desejo de estar com Deus seja restaurado sem pressão, sem culpa, apenas como resposta ao cuidado recebido. Recebe esta oração como expressão contínua de gratidão, porque antes que o cansaço se torne derrota, o Senhor renova forças. Antes que a alma se esgote, o Senhor sustenta. Antes que a esperança enfraqueça, o Senhor fortalece com fidelidade. Enquanto esta oração segue, o renovo continua sendo liberado, de forma suave, constante e transformadora, alcançando cada área cansada do ser humano. Pai eterno e cheio de compaixão, enquanto esta oração continua fluindo como um rio que não seca, o Senhor segue visitando corações que aprenderam a viver cansados, como se o desgaste fosse parte natural da existência. Há pessoas que já não lembram mais como é viver com leveza, porque o peso se tornou rotina, a pressão virou companhia diária e o cansaço passou a ser normalizado. Mas diante de ti, nada disso é normal, porque o Senhor não criou ninguém para viver apenas resistindo, mas para viver sustentado pela tua força. Recebe agora, Deus fiel, a gratidão daqueles que, mesmo cansados, ainda escolheram esta oração da manhã. Gratidão porque, apesar do corpo pesado e da mente acelerada, eles buscaram a tua presença. Há filhos e filhas que acordam já sentindo o fardo do dia antes mesmo de ele começar, antecipando problemas, responsabilidades, conflitos. Isso esgota por dentro, porque o coração vive no futuro e nunca repousa no presente. Que o Senhor ensine agora a viver um dia de cada vez, confiando que a graça liberada hoje é suficiente para hoje. Que o Espírito Santo alcance agora aqueles que estão cansados de lutar contra a sensação de fracasso, contra a impressão de que ficaram para trás, de que não avançaram como esperavam. Há um cansaço profundo em se comparar com trajetórias alheias, em medir a própria vida pelos resultados dos outros. Isso rouba a alegria, enfraquece a identidade e drena a energia emocional. Que a verdade de que cada caminhada é única traga descanso agora, libertando o coração da comparação e da cobrança excessiva. Pai amado, visita os que estão cansados de tentar agradar a todos, cansados de dizer sim quando queriam dizer não, cansados de se anular para manter a paz. Há um esgotamento silencioso em viver para atender expectativas externas, em carregar papéis que não refletem quem realmente são. O Senhor chama para uma vida alinhada à verdade, não à aprovação humana. Que haja coragem interior agora para estabelecer limites saudáveis, trazendo descanso à alma que se sentia constantemente sobrecarregada. Que esta oração da manhã alcance também aqueles que estão cansados de lutar contra pensamentos de inutilidade, de desvalor, de invisibilidade. Há pessoas que se sentem cansadas porque acreditam que nada do que fazem é suficiente ou reconhecido. Mas o Senhor vê o que ninguém vê, conhece o que ninguém reconhece, honra o que é feito em segredo. Que essa certeza restaure agora a dignidade interior, devolvendo sentido, valor e esperança. Recebe, Senhor, a gratidão daqueles que estão cansados de batalhas internas constantes, de conflitos emocionais que parecem não ter fim. Há cansaço em lutar contra impulsos, contra sentimentos contraditórios, contra fraquezas que insistem em voltar. Mas o Senhor não abandona quem luta, o Senhor fortalece quem persevera. Que a força espiritual seja renovada agora, não como imposição, mas como sustentação diária, suficiente para continuar. Pai querido, visita os que estão cansados de carregar dores que ninguém percebe, lutos silenciosos, perdas não elaboradas, sonhos interrompidos. Há um cansaço que nasce do sofrimento não expressado, da dor guardada. O Senhor é Deus que cura os quebrantados de coração e sara as feridas mais profundas. Que haja consolo agora, que haja cura progressiva, que haja descanso emocional para aqueles que carregam pesos antigos, que a força que vem do Senhor
alcance também os que estão cansados espiritualmente por se sentirem distantes, secos, sem sensibilidade. Há um cansaço que surge quando a fé parece mecânica, quando o coração não sente mais o mesmo fervor. Hoje, o Senhor não acusa, não repreende, apenas chama para perto. Que a intimidade seja restaurada, que o prazer de estar na presença divina volte a florescer sem esforço, sem obrigação. Recebe esta oração como expressão contínua de gratidão. Porque antes que o cansaço se transforme em desistência, o Senhor renova forças. Antes que a alma se renda ao desânimo, o Senhor sustenta. Antes que a esperança se apague, o Senhor reacende com cuidado e fidelidade. Enquanto esta oração segue, o renovo continua acontecendo, fortalecendo silenciosamente cada área fragilizada do coração humano. Pai de amor constante e fidelidade eterna, enquanto esta oração permanece viva e ininterrupta, o Senhor continua visitando aqueles que estão cansados de carregar expectativas que não são suas, metas que foram impostas, padrões que nunca conseguiram alcançar. Há um cansaço que nasce quando a vida passa a ser uma tentativa contínua de corresponder ao que os outros esperam, enquanto o coração vai ficando esquecido. Esse desgaste silencioso vai drenando a alegria, a espontaneidade, a paz. Mas o Senhor conhece o coração de cada homem e de cada mulher que ora agora e chama cada um de volta ao centro da tua vontade, onde o fardo é leve e o descanso é real. Recebe, Deus fiel, a gratidão daqueles que estão cansados, mas ainda permanecem sensíveis à tua voz. Gratidão, porque mesmo exaustos, eles ainda reconhecem que precisam de ti. Há filhos e filhas que estão cansados de carregar culpas que não são mais deles, erros já perdoados, histórias já tratadas pela tua graça. Esse peso extra rouba forças, gera autocondenação e impede o descanso interior. Que a verdade do perdão divino alcance agora essas consciências, trazendo libertação, leveza e reconciliação consigo mesmos. Que o Espírito Santo alcance agora aqueles que estão cansados de lutar contra a sensação de estagnação, de não ver progresso, de sentir que estão presos em ciclos repetitivos. Há um desgaste profundo em tentar avançar e sentir que não sai do lugar. Mas o Senhor trabalha mesmo quando não há sinais visíveis. O Senhor prepara caminhos no deserto. O Senhor sustenta processos que ainda não se revelaram. Que a esperança seja renovada agora, não baseada no que se vê, mas na fidelidade daquele que prometeu. Pai amado, visita os que estão cansados de relacionamentos que drenam energia, de conversas que ferem, de ambientes que desgastam. Há pessoas que convivem diariamente com tensões emocionais que roubam forças antes mesmo do dia terminar. O Senhor é refúgio seguro em meio a pressões constantes, é paz no meio de conflitos, é descanso mesmo quando o ambiente não muda imediatamente. Que haja fortalecimento interior agora para lidar com o que não pode ser transformado no momento, sem perder a esperança de mudança. Que esta oração da manhã alcance também os que estão cansados de lutar contra a própria mente, contra pensamentos repetitivos, contra lembranças que insistem em voltar. A mente cansada precisa de descanso, de silêncio interior, de paz que não depende das circunstâncias. Que o Senhor aquiete agora os pensamentos, organize as emoções, traga clareza onde havia confusão, descanso onde havia agitação. Recebe, Senhor, a gratidão daqueles que estão cansados de sentir medo do futuro, medo de não dar conta, medo de falhar novamente. O medo constante é um ladrão de energia, um gerador de cansaço antecipado. Mas o Senhor é Deus que vai à frente, que prepara o caminho, que sustenta cada passo. Que a confiança substitua agora o medo, trazendo descanso à mente e firmeza ao coração. Pai querido,
Visita os que estão cansados fisicamente por noites mal dormidas, por rotinas exaustivas, por pressões contínuas. O Senhor conhece os limites do corpo humano, sabe quando ele precisa parar, respirar, ser cuidado. Que haja restauração gradual agora, que o descanso seja profundo, que o sono seja restaurador, que o corpo sinta a paz que começa no espírito. Que a força que vem do Senhor alcance também os que estão cansados espiritualmente, que sentem dificuldade de manter constância, de sentir prazer na fé, de se conectar com profundidade. O Senhor não rejeita quem se sente fraco, o Senhor se aproxima. Que a presença do Espírito Santo renove agora a chama interior, devolvendo sensibilidade, desejo e alegria na caminhada espiritual. Recebe esta oração como expressão contínua de gratidão, porque antes que o cansaço se transforme em desistência, o Senhor renova forças. Antes que a alma se renda ao desânimo, o Senhor sustenta com amor. Antes que a esperança se apague, o Senhor reacende com fidelidade. Enquanto esta oração segue, o renovo continua acontecendo de forma silenciosa, profunda e eficaz, fortalecendo cada área fragilizada do ser humano. Pai de ternura infinita, enquanto esta oração segue viva, sem cortes, sem interrupções, o Senhor continua alcançando aqueles que estão cansados de lutar contra o tempo, cansados de sentir que os dias passam rápido demais e que nunca conseguem acompanhar o ritmo das exigências. Há um cansaço que nasce da sensação de estar sempre correndo atrás, sempre apagando incêndios, sempre tentando alcançar algo que parece fugir. Esse desgaste corrói a alegria, fragmenta a atenção, rouba a paz interior. Mas o Senhor é Deus de ordem, não de confusão. E hoje chama cada homem e cada mulher a desacelerar por dentro, mesmo quando o mundo exige pressa. Recebe agora, Deus fiel, a gratidão dos que estão cansados, mas ainda sensíveis à tua presença. Gratidão porque mesmo com o coração sobrecarregado, eles ainda escolheram parar alguns minutos para orar. Há filhos e filhas que estão cansados de carregar decisões difíceis sozinhos, cansados de escolher sempre o que é mais responsável e nunca o que é mais leve. Isso gera um cansaço emocional profundo, porque o coração também precisa de descanso, de espaço para respirar. Que o Senhor assuma agora o governo dessas decisões, trazendo alívio e clareza. Que o Espírito Santo alcance agora aqueles que estão cansados de lutar contra sentimentos de desânimo que surgem sem aviso, contra uma tristeza silenciosa que não tem nome. Há pessoas que não estão deprimidas, mas estão exaustas emocionalmente, sem energia para sentir entusiasmo. O Senhor é aquele que devolve alegria, não como euforia passageira, mas como força interior que sustenta. Que essa alegria comece a ser restaurada agora, suavemente, sem pressão, como um nascer do dia após uma longa noite. Pai amado, visita os que estão cansados de se sentirem responsáveis pela felicidade de todos, carregando pesos emocionais que não lhes pertencem. Há um desgaste imenso em tentar salvar, consertar, resolver tudo. O Senhor não delegou a ninguém o papel de salvador, porque esse lugar é teu. Que haja agora libertação dessa responsabilidade excessiva, trazendo descanso à alma que se sentia sobrecarregada por cargas invisíveis. Que esta oração da manhã alcance também aqueles que estão cansados de se adaptar o tempo todo, de se moldar para caber em ambientes que não refletem quem são. Há cansaço em se anular, em se ajustar constantemente, em perder a própria voz para manter a convivência. O Senhor chama para uma vida autêntica, alinhada à verdade interior e à tua vontade. Que haja descanso agora na aceitação de quem se é diante de ti, sem máscaras, sem exigências externas. Recebe, Senhor, a gratidão daqueles que estão cansados de lutar contra limitações emocionais, como insegurança, baixa autoestima, medo de errar.
Esses conflitos internos drenam energia diariamente. Mas o Senhor fortalece o interior, estabelece identidade, afirma valor. Que a mente seja renovada agora, que pensamentos de desvalorização percam força, que a verdade do amor divino ocupe espaço, trazendo descanso e firmeza. Pai querido, visita os que estão cansados de ciclos de ansiedade, de preocupações constantes, de sensação de perda de controle. A ansiedade esgota, porque mantém o corpo em alerta contínuo. O Senhor é Deus de paz, e essa paz não depende de circunstâncias perfeitas. Que a paz de Deus comece agora a governar pensamentos e emoções, trazendo alívio físico, mental e espiritual. Que a força que vem do Senhor alcance também os que estão cansados espiritualmente por se sentirem distantes, desconectados, sem sensibilidade. O Senhor não se afasta de quem está cansado, o Senhor se aproxima. Que haja agora um reencontro silencioso com a presença divina, restaurando a intimidade, reacendendo o desejo, devolvendo o prazer de estar com Deus sem obrigação. Recebe esta oração como expressão contínua de gratidão, porque antes que o cansaço se torne paralisante, o Senhor renova forças. Antes que a alma se entregue ao esgotamento, o Senhor sustenta. Antes que a esperança se enfraqueça, o Senhor fortalece com fidelidade. Enquanto esta oração avança, o renovo continua acontecendo, preparando o coração para viver com mais leveza, clareza e confiança. Pai amado e soberano, enquanto esta oração segue até o ponto exato que o Senhor determinou, o teu Espírito continua trabalhando de forma profunda, silenciosa e eficaz na vida daqueles que estão cansados de tentar ser fortes o tempo todo. Há pessoas que aprenderam a sobreviver escondendo o esgotamento, que se tornaram especialistas em seguir em frente mesmo quando o interior pede socorro. Há homens e mulheres que já passaram por tantas batalhas que o cansaço virou companheiro constante, mas hoje, diante de ti, esse ciclo começa a ser quebrado. Recebe agora, Deus fiel, a gratidão daqueles que estão cansados, mas ainda creem. Gratidão porque, apesar de tudo, eles não desistiram da fé. Gratidão porque, mesmo exaustos, ainda se colocaram na tua presença nesta oração da manhã. Há filhos e filhas que estão cansados de lutar contra a sensação de que precisam provar algo para alguém, cansados de justificar suas escolhas, cansados de viver sob julgamento constante, seja externo ou interno. Isso gera um desgaste profundo, porque a alma nunca descansa quando vive em defesa, mas o Senhor declara descanso para quem confia, segurança para quem se entrega, paz para quem repousa na tua verdade. Que o Espírito Santo alcance agora aqueles que estão cansados de carregar frustrações acumuladas, expectativas que não se cumpriram, planos que não avançaram como imaginavam. Há um cansaço emocional em lidar com decepções repetidas, em tentar manter esperança quando o coração já foi ferido muitas vezes. O Senhor não ignora essas dores, não minimiza essas perdas, não apressa processos. Que haja agora consolo real, força renovada e esperança restaurada, não como ilusão, mas como certeza de que Deus continua escrevendo a história. Pai amado, visita os que estão cansados de se sentirem insuficientes, de acreditarem que nunca fazem o bastante, de viverem com a sensação de que sempre falta algo. Esse sentimento constante de insuficiência esgota profundamente, porque a alma nunca se satisfaz. Mas o Senhor declara que a graça é suficiente, que o amor não depende de desempenho, que a aceitação vem antes da mudança, que essa verdade penetre agora no coração, trazendo descanso interior e libertação da cobrança excessiva. Que esta oração da manhã alcance também aqueles que estão cansados de carregar dores emocionais não resolvidas, feridas antigas que ainda influenciam o presente.
Há um cansaço que nasce quando o passado insiste em ocupar espaço demais. O Senhor é Deus que cura, restaura e conduz a um novo tempo. Que haja agora libertação gradual, cura progressiva e descanso emocional para aqueles que precisam deixar ir o que já não pode ser carregado. Recebe, Senhor, a gratidão daqueles que estão cansados de viver no limite, sempre no máximo, sempre no esforço extremo. O Senhor não chamou ninguém para viver esgotado, mas para viver sustentado. Que haja agora permissão interior para descansar, para desacelerar, para confiar que o mundo não desmorona quando se para aos teus pés. Que o descanso deixe de ser culpa e passe a ser obediência espiritual. Pai querido, visita os que estão cansados de lutar contra o medo de não dar conta, de não ser suficiente, de falhar novamente. O medo constante consome energia e enfraquece a fé. Mas o Senhor é aquele que fortalece os joelhos cansados e firma os passos vacilantes. Que a coragem que vem do alto substitua agora o medo, trazendo firmeza, paz e confiança para seguir. Que a força que vem do Senhor alcance também os que estão cansados espiritualmente, que sentem dificuldade de manter constância, de sentir alegria, de se conectar profundamente. O Senhor não rejeita quem está fraco, o Senhor acolhe. Que haja agora renovação espiritual, sensibilidade restaurada, prazer renovado na presença divina, sem peso, sem obrigação, apenas por amor. Recebe esta oração como expressão contínua de gratidão, porque antes que o cansaço vença, o Senhor renova forças. Antes que a alma se renda ao esgotamento, o Senhor sustenta. Antes que a esperança se apague, o Senhor reacende com fidelidade eterna. Que cada homem e cada mulher que orou até aqui sinta o renovo interior, a paz que acalma, a força que levanta, a presença que sustenta. Que o Senhor te abençoe e te guarde neste dia. Em nome de Jesus. Amém e amém.